Olá, meus amigos, vamos tratar agora dos direitos e deveres do preso. Eu vou abrir aqui a apresentação. Como os roles de direitos e deveres são extensos, né? Vamos apresentar aqui para facilitar a assimilação e a compreensão de todos. Então, vejamos, de acordo com a Lei de Execução Penal, constitui deveres do condenado: comportamento disciplinado e fiel ao cumprimento da sentença. Não tem grande dificuldade de compreender a necessidade de que o preso mantenha a disciplina e cumpra a sentença conforme ela foi estabelecida. Obediência ao servidor e respeito com qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Quando a gente for tratar da disciplina do preso, que é a sequência, né, as faltas disciplinares, as sanções e o procedimento para apuração das faltas, nós vamos ver a aplicabilidade de cada um desses deveres. Urbanidade e respeito no trato com os demais sentenciados. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. Uma observação. A Lei de Execução Penal proíbe a punição coletiva, certo? E em movimentos de fuga ou de subversão à ordem, nem sempre é possível identificar quem são as pessoas participantes, né? Mas fica claro que a Lei de Execução coloca como dever do preso se opor a esse tipo de movimento. Seguindo, execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Então vejam aqui aquela noção de que o trabalho do preso é obrigatório, né? É um dever e é também um direito dele. Submissão à sanção disciplinar imposta. Quando se apura o cometimento de uma falta disciplinar, o preso tem que se submeter à sanção recebida. Indenização da vítima ou aos seus sucessores. Na verdade, nós temos aqui uma repetição desse dispositivo que já consta do Código Penal e que já consta também do Código Civil, né? O Código Penal coloca como uma das consequências da condenação a obrigação de indenizar, e o Código Civil estabelece que qualquer ilícito, seja civil, seja penal, seja culposo, seja doloso, enseja a devida reparação. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Quando falamos a respeito do trabalho, colocamos lá que a Lei de Execução escalona os interesses, né, que devem ser atendidos com a remuneração do trabalho do preso. Então, veja, o trabalho é um direito e é também um dever, existe uma remuneração, essa remuneração deve atender na ordem a indenização das vítimas do delito, né, assistência à família, pequenas despesas pessoais e depois as despesas básicas com a própria manutenção do preso. Então, é uma complementação do que consta lá no dever ao trabalho. Dever de higiene pessoal e asseio da cela ou do alojamento. Conservação dos objetos de uso pessoal. E, por fim, o parágrafo único estabelece que aplica-se ao preso provisório, né, aquele preso que não está condenado ainda, naquilo que couber o disposto nesse artigo. A grande polêmica dessa questão é o fato de que o sistema penitenciário, nós sabemos que muitas vezes ele mistura, né, presos condenados com presos provisórios, ele não respeita o básico da Lei de Execução Penal, que é a separação dos presos em relação a provisórios e presos condenados, ou seja, presos que estão cumprindo pena. Seguindo, direitos do condenado. Artigo 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Isso hoje é garantia fundamental prevista no artigo 5º da Constituição Federal, né? Então, mais uma vez, nós vemos aqui que a Lei de Execução Penal de 84, anterior à Constituição, já tinha ali uma noção do que acontecia em relação ao respeito aos direitos e garantias fundamentais do cidadão, incluindo-se neles os sujeitos condenados.
Depois, na sequência, nós temos o artigo 41, que estabelece nominalmente os direitos do preso. Então, vejamos: alimentação suficiente e vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração. Então, vimos lá o dever do trabalho e aqui o direito ao trabalho e a sua remuneração. Previdência social, constituição de pecúlio. Pecúlio, como nós já dissemos, como tratamos do trabalho, é a formação de uma reserva, de uma poupança, daquilo que sobre do trabalho do condenado. Né? Muito bem utópico na real condição do sistema penitenciário brasileiro. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Vejam que esse é um dos direitos que pode ser restringido em virtude de falhas da disciplina do preso. Esse é um direito que pode ser restringido, esse direito à proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação. Isso vai desembocar lá na possibilidade de isolamento do preso que comete falta disciplinar. Sexto, exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Né? Condição mínima de convivência, né? Talvez a gente não tenha condição de garantir isso nem para as pessoas livres, né? Imagine para os condenados. Seguindo, assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Né? Isso vem desembocar depois aí numa série de medidas, até nós chegamos até a edição da famosa súmula Daniel Dantas, né? A súmula do Supremo Tribunal Federal que proíbe o uso de algemas, a não ser que ele seja estritamente necessário. Então, o preso condenado também tem uma proteção contra o sensacionalismo. Infelizmente, a gente tem uma sociedade que cada vez mais admira, né, a exposição sensacionalista, não só do preso, mas como das pessoas de maneira geral. Talvez isso seja uma consequência do mundo com a tecnologia das redes sociais e da informação instantânea. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Esse é o segundo direito que pode ser restringido em virtude da questão comportamental do preso. Né? Então, nós vimos que, a depender das falhas de disciplina do preso, ele pode ter restrição da divisão do seu tempo lá, com isolamento, e também restrição à visita, né? Ao direito à visita. Chamamento nominal. Nós sabemos que, na prática, né, os próprios presos costumam se tratar por apelidos e por alcunhas, e muitas vezes genéricas, né? Aquele tratamento que é dado a todas as pessoas que estão naquela condição. Mas o preso tem um direito ao tratamento nominal. A questão do chamamento nominal tem a ver, inclusive, com a questão da ideia do etiquetamento das pessoas. Né? Nós sabemos que nos campos de concentração nazistas da Segunda Guerra Mundial, as pessoas eram numeradas, era tatuado no braço das pessoas um número, e a partir daquele momento as pessoas eram tratadas a partir daquele número. Então, o chamamento nominal é uma questão diretamente ligada à dignidade humana. Igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena. Nós já falamos algumas vezes para vocês da questão da individualização da pena, que é um princípio reitor da execução penal, né? E com a exceção das questões da individualização da pena, ou seja, a adequação da pena para cada sujeito condenado, há também a prevalência do princípio da igualdade entre os condenados. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. Né? O preso tem direito a se comunicar diretamente com o sujeito que determina as ordens no estabelecimento no qual ele está custodiado. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Né? O direito de petição, propriamente dito, o direito de escrever, de colocar no papel as suas queixas e que isso chegue à autoridade competente.
contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, leitura e de outros meios de informação que comprometam a moral e os bons costumes. Esse é o terceiro direito que pode ser restrito em virtude da disciplina. Então, nós já falamos da divisão do tempo, da questão da visitação e do contato com o mundo exterior. Atestado de pena a cumprir emitido anualmente sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. É o direito ao acompanhamento da situação, né? O preso tem direito de saber, durante o tempo do seu cumprimento de pena, como está o andamento do cumprimento da sua pena. E aqui o parágrafo único estabelece aquilo que eu já disse, que os direitos previstos no inciso 5, divisão do tempo entre lazer, trabalho, descanso, 10º, visitação, e 15º, contato com o mundo exterior, poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Então, são direitos, mas tem também a característica de regalia e, portanto, estão passíveis de suspensão e restrição, dependendo do comportamento do diretor. Então, quando se fala aqui em ato motivado, evidentemente que tem que haver um motivo que justifique, né? Caso contrário, o direito de representação, de petição, o direito de defesa, de entrevista com o advogado vai permitir que o preso coloque para o juiz da execução a análise dessas questões. Seguindo, o artigo 42, aplica-se ao preso provisório ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nesta seção, né? Então, a lei de execução, de uma forma geral, se aplica ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança. A diferença é que o preso provisório, pelo fato de não ser condenado, e o submetido à medida de segurança, pelo fato de ostentar a condição de inimputável, estão sujeitos na medida, né, da aplicabilidade das regras da lei de execução penal. Artigo 43. É garantida a liberdade de contratar médico de sua confiança pessoal, do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares e dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Então, vejam, especialmente aqui na questão do internado, submetido à medida de segurança, ou tratamento ambulatorial, também medida de segurança, mas sem internação, podem sim contratar profissional que entenda o mais adequado para orientar o tratamento. E aí, a regra geral de que divergências entre médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Aqui, na verdade, nós vamos ter a prevalência da judicialidade, né, da execução, do caráter jurisdicional do processo de execução penal. Bem, apresentados os direitos e deveres do preso, eu coloco aqui, ao fim, um destaque para que a gente debata. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. Então, na ementa da ação de descumprimento de preceito fundamental 347 do DF, um pequeno trecho da ementa diz o seguinte: Sistema Penitenciário Nacional, superlotação carcerária, condições desumanas de custódia, violação massiva de direitos fundamentais, falhas estruturais, estado de coisas inconstitucional, configuração. Então, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a condição genérica, né, a condição geral do sistema penitenciário brasileiro é um estado de coisas inconstitucional. O que significa isso? Significa que o sistema penitenciário brasileiro é algo que está à margem do sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais. Ora, não é de se estranhar que um país como o Brasil, onde o cidadão livre, que não está submetido a qualquer restrição dos seus direitos, já seja submetido diariamente à violação de direitos fundamentais, é até natural que na população carcerária isso também se apresente. O problema é que ser natural não significa que deva ser suportado. Então, a grande questão do direito relativo à execução penal está no cumprimento básico dos direitos do cidadão, que é o direito e garantia fundamental, aquela estrutura mais primária
de convivência social, aquela estrutura de direitos e garantias que não é passível de ser atingidas nem mesmo pela legislação infraconstitucional, né? Nem mesmo pelas chamadas maioria de ocasião. São direitos que estão protegidos, inclusive, contra a possibilidade de emenda constitucional, são as chamadas cláusulas pétreas, né? Então, é extremamente difícil discutir o que se passa no sistema penitenciário, discutir a possibilidade de entender a legislação, especialmente a lei de execução penal, como boa ou ruim, quando o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece que o nosso sistema carcerário é um sistema, é um estado de coisas inconstitucional, ou seja, está à margem do mínimo pensável em relação aos direitos e garantias fundamentais. Então, o que a gente vive na prática é esse estado à margem do ordenamento jurídico. É um estado que atinge o sistema penitenciário como um todo, com as diferenças que existem aqui e ali, em cada estado da federação, em cada ente federativo, mas a regra geral é essa, né? A superlotação, a violação dos direitos fundamentais. Então, os direitos são massivamente ofendidos e, por uma consequência direta disso, os deveres não são cobrados. Então, na prática do direito penitenciário, na prática do sistema penitenciário, o que a gente vê é isso. Os direitos não são cumpridos e, como quase que consequência natural disso, muitos dos deveres também não são cobrados. E de outro lado, muitas vezes há a cobrança de direitos da forma equivocada. Então, o sistema penitenciário é um grande problema no direito brasileiro. Ok? Ficamos por aqui, então, e até a próxima.